vamos lá, vamos ao que interessa. Então, a primeira coisa que eu vou falar é uma visão geral, que é um vídeo que eu fiz lá no Instagram sobre o que é homeopatia. Basicamente, a homeopatia, ela se originou através de Hahnemann, Dr. Samuel Hahnemann, na Alemanha. Ele era um médico muito conhecido, extremamente inteligente, e ele estava desiludido com a medicina da época, que era uma medicina muito agressiva e que não resolvia muito os problemas dos pacientes e às vezes até agravava, que era sangria, era provocar diarreia, provocar vômito. Não é sangria igual é feita hoje não, tá, gente? A sangria de hoje é tudo científica. Eram umas coisas com sanguessuga, umas coisas meio malucas. E ele abandonou a medicina e foi virar tradutor. Mesmo ganhando pouquinho, passando até fome, ele renunciou a exercer uma medicina que fosse contra a lei, né? Contra o juramento de primeiro não prejudicar, o juramento de Hipócrates. E o Hipócrates também está envolvido nessa história aí da origem da homeopatia. E aí Hahnemann, certa feita, estava traduzindo um texto de um médico sobre a quina, que é uma árvore, né, de onde se tira a casca. Então essa quina já era usada para malária naquela época. Só que esse médico que escreveu disse que ela era boa para os males do estômago, falou várias coisas lá que Hahnemann não concordou. Então Hahnemann, lembrando-se lá dos conhecimentos hipocráticos, ele tinha duas vertentes que ele seguia. Ele falava que existia a cura pelos contrários, que é o contrário curanter, e a cura pelo semelhante, que é o similia similibus curanter, que é o do princípio da homeopatia. Então o Hahnemann lembrou disso e deu uma ideia nele de pegar a quina e fazer uma diluição e uma sucção, que é esse movimento aqui que a gente faz com o remédio. Ele diluía em vários vidrinhos, ia diluindo e fazia sucção. E fez isso com a quina até que ela chegasse à potência de 30 CH, que é o que a gente sabe hoje. Que a potência do remédio é 30 CH, que o C é de centesimal, foi 100 vezes, né? E o H é de Hahnemanniano. Então, na época, ele fez essa diluição e começou a tomar. Ele começou a tomar o remédio algumas vezes ao dia e ia observando e anotando tudo que ele sentia. E ele viu diante dele um quadro febril intermitente que era semelhante à malária. Então, ele começou a usar essa medicação em pacientes com quadros febris intermitentes e conseguiu curar os pacientes. Então, diante disso, ele ficou muito animado e resolveu testar várias substâncias. Beladona, testou camomila, testou a ignátia, foi testando vários. E aí ele foi conseguindo curar várias doenças, inclusive que não tinha cura na época, né? Que era, por exemplo, escarlatina, que hoje teria que usar antibiótico, que era cólera, que morria todo mundo quase, ele conseguiu curar. Tuberculose, imagina naquele tempo curar tuberculose. Pois é. E então eu me perdi aqui, gente, na história de Hahnemann, porque é tão bonito, perdão.
Então, o que acontece com a homeopatia? O que a gente procura fazer quando o paciente chega para a gente é a gente colher esses sintomas que parecem meio maluco, né? A gente pergunta assim, você é calorento, você é friorento, que comida que você mais gosta? Seus pés são frios, a gente pergunta umas coisas assim, o que você sonhou, você tem pesadelos? Qual o teor desses pesadelos? A gente pergunta várias coisas que parece meio fora da casinha, né? Mas não é. Isso tudo faz parte de um diagnóstico homeopático medicamentoso, onde todos esses sintomas que a gente vai encontrar vai encaixar no medicamento. É isso que a gente quer, que essas duas forças se encontrem e ao encontrar-se, que a doença se desfaça. Isso aí que é o chamado simílimo, que é quando a gente encontra esse remédio. O que acontece em criança, por exemplo, é bem mais fácil de achar esse simílimo e curar a criança mais rápido. Porque ela não tem tanto sintoma mental, não mistura tanta sintoma mental, tem mais sintoma físico. E também porque o eixo psico-neuro-imuno-endócrino, que é o eixo PNEI, se vocês quiserem depois olhar na internet, existem vários trabalhos sobre esse eixo. É o eixo que mexe com todo o organismo. Então, a homeopatia, ela atua fazendo com que esse eixo venha para um equilíbrio, que ele venha a ser reconstituído, porque muitas vezes ele foi rompido por várias coisas, ou por traumas físicos, traumas emocionais, ou problemas realmente endócrinos ou imunológicos, várias coisas, mas principalmente choques emocionais muito grandes. Por exemplo, paciente que tem TEPT, que é aquele transtorno do estresse pós-traumático. Ele tem uma quebra no funcionamento desse eixo. E aí ele pode adoecer de outras coisas. Leva a ter outros quadros associados, variados quadros. Outro que eu acredito, pela minha observação clínica, isso não é uma afirmação científica, é observacional. Paciente com fibromialgia, que eu atendo bastante, eu vejo que sempre lá atrás tem algum trauma que depois daquele trauma emocional a pessoa adoeceu e não consegue se organizar de novo esse eixo. Então a homeopatia ela ajuda muito nisso. O mais importante para entender assim, o básico da homeopatia é isso. E também entender que a homeopatia não é uma mágica, não é uma panaceia que vai transformar a sua vida, porque tem mitos, né? Tem pessoas que acreditam nesses mitos. Nenhum remédio ele tem esse poder de ser a única coisa que vai, né, resolver todos os problemas da pessoa de 30 anos de doença que ela carrega. Mas sempre que você estiver fazendo tratamento homeopático, seja qual for a doença, tem várias coisas que são importantes de se fazer, que até Hahnemann fala no livro dele, no Organon, publicado em 1810. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse primeiro vídeo do YouTube. Fiquem com Deus, muito obrigada.